Paz do Senhor, amados, mais um dia que o Senhor nos permite viver, que o Senhor nos dá fôlego da vida, e nós temos que agradecer. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas nos acompanham todos os dias, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Então hoje agradeça, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque Ele é que é misericordioso, Ele que é bondoso. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra hoje para compartilhar com vocês, continuando em Hebreus, no capítulo 12, dos versos 1 até o verso 4, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Mas o versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Versículo 6. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, te pedimos que o Senhor venha ser com cada pessoa que ouvir essa palavra, que o Senhor possa estar conosco, nos direcionando, falando conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos obedecer a essa voz. A palavra diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco grandemente, e nos orientar e nos dar estratégias, Senhor Deus, para fazer e continuar fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém? Então nós temos aí, no Hebreus 12, falando que nós somos rodeados por uma nuvem muito grande de testemunhas. E nós sabemos que o ambiente que nós estamos hoje, o ambiente que o mundo está hoje, é um ambiente que é contra tudo que se diz cristão, tudo que está falando sobre Deus. É um ambiente organizado para receber o anticristo. O anticristo já está, o ambiente é anticristo, né? E nós somos observados o tempo inteiro. Pessoas que estão sedentas da palavra de Deus, pessoas que estão querendo ouvir a palavra de Deus, ela quer ver em nós essa esperança, essa fé. Igual nós lemos lá em Hebreus 11, que os heróis da fé, eles correram, fizeram tudo por um propósito, e o propósito era a salvação. E eles não alcançaram a promessa. Você vê aí Moisés, quantos anos ele ficou no deserto, quantos anos ouvindo aquele povo reclamar, ouvindo aquele povo murmurar. E ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito, e ele não viu o propósito, ele não viu, ele não entrou na terra prometida, na terra que emana leite e mel, mas ele tinha o propósito da salvação, ele tinha o propósito de que Deus estaria com ele, E nós temos essa esperança, nós temos essa promessa de Deus. O Senhor nos prometeu que aonde Ele estaria, nós estaríamos com Ele, Lá em João 14, no Evangelho de João 14, ele diz: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E lá continuando aqui no nosso texto, ele fala que uma multidão de testemunhas, uma tão grande nuvem de testemunhas nos rodeia.
elas nos observam, né? Principalmente agora, no ambiente em que o ambiente do anticristo, que é tudo contra Deus, né? É tudo contra a família, contra o que Deus criou, contra a natureza de Deus, contra quem Deus é, contra quem que Ele quer que sejamos, contra tudo que Deus fez. Esse é o ambiente de anticristo, é um ambiente anti-Deus. E nós precisamos observar isso, né? Não se engane, irmão. Tudo é contra Deus. Nós vemos assim, aí filho matando pai, pai matando filho, pessoas indo contra a sua própria sexualidade, aquilo que Deus criou, a sua identidade, né? Deturpando o seu próprio corpo. Tudo isso é o espírito do anticristo que já está aqui. E nós somos observados. A todo momento nós somos observados. E como nós mostraremos que nós temos essa esperança, né? Muitas vezes não é pelo falar, não é por muito falar. É pela vida, é pelo testemunho que nós mostramos. Realmente quem domina a nossa vida, quem é o nosso Senhor, nós dizemos muito que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, mas Senhor, senhorio, diz que nós somos escravos dele, né? Tudo que ele mandar nós vamos fazer. E para nós sermos realmente esses escravos, nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Esse é o tempo que o Espírito Santo está falando muito, muito. Quem tem essa comunhão, essa coisa de acordar e de buscar o Senhor no primeiro horário do dia, quando acorda, sabe que o Espírito Santo já começa a falar dali, o Senhor já começa a falar. E quem está sensível começa a ouvir, começa a se deixar ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Isso é uma coisa tão natural, isso é uma coisa muito que é espontânea, não é forçada, né? Continuando aqui no texto, nós temos o autor de Hebreus falando, né? Que nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E nós precisamos correr com paciência a carreira que nos é proposta. É difícil, irmãos. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós. Mas nós precisamos correr essa carreira, fazer o que Deus quer que façamos, buscar Ele em tempo e fora de tempo, ouvir o que Ele tem para dizer e obedecer. A nossa obrigação como igreja hoje, né? Igual eu estava conversando com o meu esposo e nós estávamos falando sobre autoridade, porque em Romanos 13 fala sobre nós obedecermos às nossas autoridades, e isso é qualquer autoridade. Eu vejo pessoas se levantando contra o presidente, eu vejo pessoas se levantando contra o governo do estado, eu vejo pessoas se levantando contra a prefeitura. Isso são autoridades que Deus instituiu e nós não podemos ser rebeldes. Isso é complicado, porque muitas vezes nós não concordamos, e o fato de nós não concordarmos não quer dizer que nós tenhamos que sair na rua e gritando e falando e dando voz de ordem, né? E eu vi um pastor falando para o presidente suscitar o exército. Isso não é o nosso papel. Nós estamos totalmente fora daquilo que Deus quer. O que Deus quer? Que nós nos levantemos como igreja, que não precisa brigar. Senão ele não falaria para você dar outra face, né? Não tem lógica. Ele pede para você dar outra face, você ouvir calado as injúrias. Nós temos o maior exemplo aí, Jesus ouviu calado todas as injúrias, toda a injustiça. Ele, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Por que nós temos que sair, fazer greve, fazer motim, fazer não sei o quê? Não é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja ore. Deus quer que a igreja interceda. Deus quer que a igreja ajude os órfãos e as viúvas, né? Que aí nós podemos abrir órfãos e viúvas. Nós estamos falando de gente que precisa, né? Quando foi que você me alimentou? Quando você deu para alguém que não tinha.
Quando foi que você me vestiu? Quando você deu para alguém que não tinha. Então nós temos desempregados, nós temos pai de família passando necessidade. Esse é o papel da igreja. Não se engane, irmãos. As pessoas vão falar É igual quando falaram para Jesus, eles estavam esperando que Jesus fosse aquele que fosse se voltar contra os romanos, que ia pegar a espada, que ia pegar que ia fazer uma luta de corpo, né? Mas a nossa luta não é carnal, nossa luta é espiritual. E nós precisamos entender isso. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é espiritual. Esse ambiente formado, esse ambiente que já está no nosso tempo, na nossa geração, Jesus já avisou. Já tinha falado várias vezes que o anticristo, o espírito do anticristo, ele viria. E ele vai sorrateiramente entrando, até vir a apostasia, até onde todo mundo vai desistir de servir. Por isso que ele fala aqui tão claramente, ó, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo. Não tem pessoa que mais suportou do que Jesus. Não existe pessoa que mais suportou contradição do pecado contra si mesmo do que Jesus. Foi cuspido, foi chicoteado, morreu numa cruz, se fez maldito por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E hoje o pessoal fala, não, Jesus, até o texto fala sobre o castigo, mas ele não está falando que ele está castigando, que ele pegou a pandemia e usou a pandemia para nos castigar. São consequências do pecado do homem. Tudo que se faz, tudo que se planta, se você planta laranja, você vai colher laranja. Não existe isso. Não existe. A pessoa que mais lutou, que mais suportou injustiças foi o nosso Deus, nosso Jesus. E ele fala aqui no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Quantas pessoas estão se matando, irmãos? Quantas pessoas entregando a sua vida? Pastores mesmo. O ano de 2019 foi o ano que mais morreu pastor. Desfaleceram dentro de si, porque estão olhando o nosso redor. A gente olha mesmo, a gente é ser humano, nós somos falhos. Nós vamos olhar o nosso derredor, nós vamos olhar o que está acontecendo, nós vamos olhar o que está aparente, mas a palavra de Deus, ela diz para a gente considerar Jesus, que suportou tanta injustiça. Nós precisamos olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. E aí ele continua falando no versículo 4: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Aí é outra história, né? Não é o nosso caso hoje. Nós não estamos sendo repreendidos pelo Senhor. Nós somos repreendidos pelo Senhor quando alguma coisa de ruim sai de nós. Quando nós fizemos alguma coisa, né? Por mais que muitas pessoas estejam vivendo dissolutamente, usando a palavra como degrau para subir, para ter status, para ter dinheiro, para ter, né, usando a palavra do Senhor indevidamente, né? O Senhor não é justo. O Senhor não é justo. Ele não vai fazer com que todo mundo pague por causa de erro de um. Não existe isso. Cada um vai receber conforme o que plantou. Se você plantou tomate, você recebe tomate. Se você plantou laranja, você colhe laranja. O que está acontecendo nos nossos dias é o espírito do anticristo se alastrando e preparando um ambiente
apocalíptico. O inimigo, ele já está aí. O espírito do anticristo, você vê a deturpação do corpo, a defraudação do corpo, a prostituição. Até nas músicas você vê. Se você pegar 10 anos para trás, você vê como esse espírito do anticristo foi se adentrando. E hoje nós vimos assim uma coisa assim tão promíscua, tão suja. E as pessoas não se dão conta, as pessoas estão envolvidas nesse espírito do anticristo. Para elas é normal. Agora, para quem tem o Espírito de Deus, isso não é normal. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele vai discernir os tempos. Esse é o tempo de se arrepender. Esse é o tempo de clamarmos. Esse é o tempo de nós observarmos que nós temos uma grande nuvem de testemunhos. E eu não digo só as pessoas daqui da terra que estão observando a igreja, não. Eu digo os heróis da fé. Os heróis da fé, os anjos que estão observando a igreja. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Vocês conseguem, vocês vão conseguir. E toda uma... Eu imagino assim, né? Toda uma observação dos heróis da fé para com a igreja desse tempo, porque nós somos a geração que vai receber Jesus, que antecede a volta de Cristo. Você tem noção do que é isso? Nós somos a geração que antecede a volta de Cristo. Não se engane, nós somos essa geração. E eu imagino os heróis da fé olhando para essa geração, olhando para a igreja dessa época e torcendo, como se fosse mesmo uma corrida, onde tem as pessoas lá nas suas alas e eles vão correndo. Tanto é que ele fala aqui, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Então eu imagino eles como se fosse uma torcida por nós. Vocês vão conseguir, nós vamos conseguir. Igreja do Senhor, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, a vitória é nossa. Nós só precisamos deixar o embaraço e o pecado que nos rodeia de tão perto. Satanás, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tratar. E aí, eu não falo de corpo, eu falo de alma, de espírito. Ele quer tragar a sua vida espiritual. Ele quer acabar com a sua vida espiritual, com a sua busca, acabar com a sua leitura, acabar para que você não tenha reserva no dia mau, para que você seja uma presa fácil. Se nós buscarmos em Deus, orarmos, buscarmos a palavra, conhecer a palavra, nós não vamos ser presa fácil. E nós não vamos ser enganados, né? Por todo esse ambiente apocalíptico que se prepara para receber o anticristo. E nós não vamos sofrer apostasia, porque a apostasia virá. Ela virá, porque a palavra diz. E o Senhor virá após a apostasia. Então nós precisamos nos preparar. Precisamos entender e ter fé na esperança e na promessa, igual os heróis da fé, que muitos deles não alcançaram essa promessa, mas eles acreditaram e lutaram até o fim. Aquele que lutar até o fim, perseverar até o fim, vai ganhar a coroa da vida. Amém? Que o Senhor abençoe o teu dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz.